boa noite a todos, boa noite meu amor, Gerson, meu querido, boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live Saxofone para Todos, ou para quase todos, ou para todos mesmo, sejam todos bem-vindos, boa noite meu amor, boa noite meu amor, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula 100% online, 100% gratuita, né? Normalmente às quartas-feiras, 20 horas, mas por causa desse verão curitibano que é tão raro, eu antecipei. Sejam todos bem-vindos. Então, o agradecimento vai para Jorge, meu mentor da Companhia dos Tapetes. Olha, apoiador, mentor, amigo e assim vai. Desculpem. Esqueci quem são os outros. Meu querido Deus Altíssimo, ao meu amor Nayara, que está online presencial hoje aqui também. Sejam todos, e daí se eu ficar exibido, não liguem, né? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Lembrando que essa aula é disponível gratuitamente, né? E futuramente apenas para os participantes do grupo Saxofone para Todos. Se você não está inscrito, na bio do meu Instagram está ali um link para a comunidade Saxofone para Todos do WhatsApp. Boa noite, Du, seja bem-vindo, boa noite, dando boa noite para todo mundo. Então, este som que vocês estavam ouvindo na abertura é La Fiesta de Chicoria, com o maravilhoso saxofonista Raul Valente, sou eu, destruindo junto com o Ney Rangel, com o pessoal do Vem Que Tem Trio. Então tem La Fiesta, Vem Que Tem Trio, Raul Valente, está no YouTube se quiserem ver isso aí integralmente. Tem um solo animal, bem animal mesmo, né? Improvisando é o assunto de hoje, improvisando. Então, se você pegar alguma coisa na internet e viver assim, a gente foi fazer uma pesquisa na internet, olha só. Você vai na internet e tal, e abre ali o Google. E daí, ou qualquer outra coisa. Significado improviso. Vamos ver, significado de improviso. Que se improvisou. Inopinado, repentino, imprevisto, tudo aquilo que é feito ou dito sem preparação, sem ensaio prévio. Já explico a diferença. O que é improviso? É o que se realiza de maneira repentina, inesperada, imprevisto, repentino, algo que é dito, algo criado momentaneamente, sem esperar, né? Então, quando eu falo improviso musical, você pode ter um improviso, mas vocês já vão me entender. Então, quando você improvisa musicalmente, existem vários níveis. Então, eu vejo muito pelas aulas de muitos músicos excelentes, professores também, do qual eu sou um dos melhores, né, modéstia à parte. E, seja bem-vindo aí, Fabião. Então, improviso, criar algo momentaneamente inesperado. Mas, por exemplo, se eu for criar algo falado, não adianta querer improvisar. Não tem sentido. Isso é um ruído, não é uma organização sonora, né, verbal, de fala. Mesma coisa se fosse alguma coisa tocada. Serve como um efeito, mas não está organizado, está mais para um ruído do que para alguma coisa organizada musical. Porém, quando você começa a organizar, aprende a falar, organizar ideias, aumenta seu vocabulário, né? Aprende sobre um assunto, a maneira de você fazer uma dissertação, uma redação, ou falar sobre um assunto específico que você tenha conhecimento, o que acaba ocorrendo? Você consegue falar muito melhor. Né? Se eu tenho uma ideia então de escalas, se eu tenho ideia de ritmos, se eu tenho ideia de harmonia, se eu tenho ideia de percepção melódica, se eu tenho músicas decoradas e se eu tenho noção de música escrita, então são ferramentas para que você consiga
improvisar melhor. Lembre-se, eu estou falando de improviso, não diretamente de composição e não de interpretação de texto, né? São coisas usadas em conjunto ou em separadas, mas que são bem distintas em cada universo delas, né? Então, falando do improviso, pense assim: você de repente se perdeu no meio da mata, numa ilha, tá só você, uma vara de pescar, um facão, uma caixa de isqueiro, um manual de sobrevivência e uma flauta doce. Você não tem o que fazer, você não tem internet, você não tem nada. Você vai ficar, eu não vou tocar, não tenho o que fazer, Sabe o que eu quero dizer? Você não sabe teoria, você não sabe divisão, você não sabe nada de música, você não sabe as posições. Mas se você começar a tocar aquilo diariamente, pense como se fosse um índio na floresta. Não tem teoria musical, né? Como se fosse uma flauta há 7.000 anos atrás. Então, já havia uma classificação de escalas nessa época, antigamente. Já voltaremos a isso. Então, quando você faz algo inesperado, você faz algo inédito, né? Mas através do teu vocabulário, quanto maior, melhor, né? Quando eu coloco uma música para tocar, eu já estou atrelado a algo. Então vamos deixar sozinho, apenas eu executante. Apenas eu executante. Eu pego o meu instrumento, eu pego uma lógica aprendendo que eu tenho que fechar os orifícios que estão aqui embaixo dessas almofadinhas. E quanto mais eu fecho, mais grave fica. Quanto mais eu abro, mais agudo fica. Né? Perceberam? Eu fui abrindo um dedo de cada vez. Agora vou fechando. Produz um som pro agudo e pro grave. Tem a ver com aquilo que a gente já falou de percepção de direção sonora. Se eu vou para uma frequência mais alta, é mais agudo. Se eu retorno para uma sequência mais grave, mais baixa, uma frequência mais baixa, é mais grave. Então, independente, se você já pegou a ideia de que comove os dedos no instrumento, você já pode ser um improvisador. Mas o importante é que você comece a exercitar teus dedos, o teu som, para se tornar mais agradável, e quanto mais melhor, mas que você brinque. Então, um pouco diferente do que muitos falam, mas você não está falando de harmonia, você não está falando de teoria musical, formação de escala, de ritmo. Não, eu não estou falando de nada disso, eu estou dizendo do mais básico. Você não está atrelado a uma teoria, nem a um ritmo, e nem a uma harmonia, nem a um estilo, nem nada. Você está brincando com o seu instrumento. Como se você fosse uma criança com os dedinhos no piano. Se você deixar uma criança de 5, 10 minutos no piano, você vai observar que muita coisa é desordenada, ruído, mas no meio desse universo de brincadeira, algumas coisas parecem organizadas. Música, né? Que eu acho que é essa que é a diferença. Só que quando tem músicas que você mistura com ruídos, coisas com efeitos, o Hermeto que eu diga, no meio da música tem um pato, tem um porco, tem uma chaleira. E todo mundo, tem alguns compositores contemporâneos usam esse tipo de coisa. Ruídos. Alguns solos vêm com alguns fraseados bonitos e alguns efeitos que dá quase para se classificar como ruído. Pô, eu gosto de saxofonista que quebra tudo e faz algumas coisas assim, ou diferente, ou mais. Uma mistura de ruído. Então, aprendendo a organizar com o pouco que sabe. Então, a dica que eu falo para todo mundo, para todos os alunos é: estuda a leitura, pratica o ouvido, técnica, estuda escala, a tua embocadura, a respiração, a técnica para melhorar os dedos, tal. Tudo isso ferramenta para ter mais técnica e executar melhor. O que você acaba fazendo? É como se fosse escolinha de futebol, arte marcial, algum esporte ou qualquer outra coisa. Nos últimos 5, 10 minutos, livre, brinque com o seu instrumento, descubra, seja uma criança brincando com o teu instrumento. Essa é a ideia principal, porque você não vai ficar assim: quando eu souber a escala, se tiver ouvido desenvolvido, tiver decorado música, souber ler partitura, quando eu entender a harmonia, aí eu vou começar a improvisar.
Não, você não vai começar a improvisar. Aí você vai saber escala, tirar música de ouvido, ter técnica e saber ler partitura. Mas improvisar você não vai. Então é uma coisa que tem que ser desenvolvida em paralelo com tudo que você estuda. Porque uma coisa ajuda outra. Eu falo isso na música popular, geralmente, né? Na música clássica, houve um período em que se improvisava muito. Aí foi colocada uma lei que não podia, aí depois voltou, e até onde eu sei, hoje em dia se segue muito isso. Você pegava Bach, Mozart, até naquele filme romantizado hollywoodiano lá, se eu não me engano, de Amadeus, ele ficava improvisando, sabe? Toca-se o que está pronto, mas toca-se o que está imaginando. Daí que vem um exercício importantíssimo, além da brincadeira. Se você começar a praticar, para ter mais técnica, começar a tirar músicas de ouvido, você consegue aprimorar esse teu percebo quando subo a frequência, vou para o agudo, quando baixo a frequência e vou para o grave. Quando você faz isso muitas vezes, você começa, se eu fizer assim, 3 notinhas descendo, produz um som. Ou melhor, foram 4, né? Que legal, fez lembrar, tirei o pau no gato. Opa, eu desci, subi e eu produzi aquele pedacinho de melodia. Eu já sei como que a minha mecânica se comporta para produzir aquele sabor, aquela ideia sonora. Falei bastante? Que tal uma musiquinha para quebrar esse negócio? Então, eu vou fazer uma música livre de harmonia, livre de composição, livre, algo que espontâneo, um improviso. Eu fiz algo melódico porque eu tenho noções rítmicas de escala, eu controlo o meu instrumento. Eu poderia mudar esse vocabulário só com notas longas, por exemplo. Vocês perceberam? Eu consigo controlar os movimentos, as distâncias das notas e observar o resultado. Esse que é o pulo do gato, o segredo. Mas eu vejo os caras tocando, improvisando em choro, em música latina, em jazz, eles são... Claro, esses sujeitos, eles tanto engatinham, como sentam, como correm. Sabe? Eles conseguem correr quilômetros, maratonas, bater recordes de 100 metros, por causa do treinamento mental e físico. Né? Eu poderia fazer uma coisa diferente? Eu consegui fazer algo bem diferente do que eu havia feito. Com movimentos já estudados também, mas que agora eu organizei de uma maneira inédita, inesperada, um improviso. Se eu pedisse para vocês, por favor, fale 1 minuto improvisando, sem texto pronto, sobre pizza. Vocês não conseguem falar alguma coisa sobre pizza durante 1 minuto? 5 minutos? 10 minutos? Se houvesse um grande prêmio, você não conseguiria falar sem se repetir? Eu acho que sim. Você estaria improvisando. Isso tem a ver um pouco com o rap, sabe aqueles duelos de rap, né? Eminem, aquelas coisas. Ou os repentistas nordestinos têm uma similaridade, assim, sabe? Entre o que eles fazem. Um assunto, às vezes se estrepam, falam besteira, às vezes não desenvolvem ideias. Mas os bons repentistas, os bons do rap, o que eles fazem? Eles conseguem organizar ideias. Eles conseguem falar sobre um assunto e ir mudando de uma maneira inédita que causa uma sensação, uma história, um humor, uma tensão, um improviso. Tá? Então, a graduação
que eu diria que você deve fazer é toque, em primeiro lugar, livremente, despreocupado de regras. Não estou dizendo que você não tem que estudar aquelas coisas todas. É obrigatório você estar estudando escala, leitura, ritmo, decorar música, treinar teu ouvido, sabe? Mas essas brincadeiras instrumentais é que te levam a andar sozinho, livremente. Aí você descobre, nossa, por que eu não organizo tão bem as ideias? Por falta de alguns estudos. Mas você vai se soltando. No começo, alguém por acaso já saiu escrevendo com letras cursivas lindamente quando aprendeu a escrever? Não. Saiu falando nas primeiras falas? Não. Caminhando? Não. Uma língua nova? Não. Em tudo. Desenhos? Também? Não. Em todo aprendizado se começa algo disforme, sem o resultado esperado. E aos poucos, por erro, acerto, experiência, pesquisa, você vai formatando os resultados, vai sentindo como que se fala, como que se anda, como que se escreve, como que se desenha. Agora eu vou dar um exemplo, que é um exemplo sobre uma escala. Então, eu acabei de fazer algumas coisas livres, mas agora eu vou ter que estar atrelado a alguma escala durante uma duração com um ritmo pré-estabelecido. Se eu achar o vídeo aqui. Isso, escala de Dó maior. Para quem já me ouviu falar, a escala de Dó maior é aquela famosíssima Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, né? Mas eu vou tocar uma escala de Dó maior aqui no alto, que é uma escala de Mi bemol, mas que seja Dó maior. As notas brancas do piano. Só que agora eu estou atrelado a algo, não é minha criatividade. Só um pouquinho. Então observe. Está vinculado a uma escala, está vinculado a um estilo, a um gênero, está vinculado a um ritmo, né? A uma harmonia com a escala. Então a escala de Dó maior está num ritmo tipo jazz swing norte-americano, diferente das outras coisas que a gente vai falar. Então eu tenho que ter um pouco da linguagem, né? Eu tenho que ter um discurso em inglês, digamos assim, do que um discurso em português. Então, quanto mais eu tiver vocabulário em inglês, mais eu vou falar sobre qualquer coisa no assunto. Se eu tiver menos vocabulário em inglês, eu só vou dizer the book on the table o tempo todo, né? Não é vocabulário, né? O que acaba ocorrendo é que eu tenho que desenvolver o meu vocabulário ou inglês, chinês, alemão, japonês, português, espanhol e assim por diante, para eu poder em cada situação me virar e botar um sentido naquilo que eu estou falando. Então agora eu vou colocar de novo e vou usar o estilo, né, dentro da música. Então lembre-se, antes eu estava solto, agora eu estou num campo que eu tenho que andar de acordo com ele. Eu fiz um jazz. Eu falei em inglês. Ah, mas eu poderia fazer diferente. Mudar de escala e mudar a língua. Perceberam como eu me adaptei ao ambiente, né? Seria um camaleão musical. Você tem que aprender a fazer isso assim, aos poucos.
Então, informações devem ser absorvidas. Quando eu estou tocando livremente, eu não tenho estilo, eu não tenho nada, né? Eu não sigo escala, eu não sigo nada, eu sigo apenas os meus dedos, o meu som. Por isso que o ouvido é importante nessa hora. Porque eu vejo assim, você vai decorar frases, você vai decorar escalas diferentes, você vai fazer muitas coisas, mas não adianta saber essas coisas e não saber manuseá-las livremente. Assim como não adianta saber manusear livremente uma escala e não saber usar as outras. Então você pode saber uma escala de blues, por exemplo, saber super bem, mas daí vem alguém e muda o tom e faz com que você tenha que manusear em outra escala. Você não consegue, porque você não preparou-se fisicamente, teoricamente, né? Você pode até ter ideia sonora porque tinha um referencial, né? Então, nos dois gêneros que eu pus aqui, não usei escala de Dó maior, mas ele era um jazz. No outro, uma bossa. Perceberam como eu mudei a maneira com que eu me comporto? Interessante, né? Então, recapitulando, aprenda a fazer um som livre, né? Som livre, não é a gravadora, um som livre, despreocupado de regras. E estude tudo que precisa de teoria, ritmo, técnica e regras e leitura e decorar e tirar de ouvido e tudo. Isso são ferramentas que vão te ajudar a fazer o livre. Não vão entender que você, ele está dizendo que você pode improvisar sem estudar as coisas. Não, você tem que improvisar com uma liberdade, em algo simples que você domine, para depois passar isso para algo que não seja dominado. Mas tá uma alegria essa live hoje. Meus irmãos da 81, Fabiano e Guto, minha cunhada, meu amor, e meu filhote, Lucas, lindo da minha vida. Tá um colorido esse negócio aqui. Tá uma beleza hoje aqui. Assim eu fico feliz. Até nem vou mais falar mais nada. Eu vou servir um camarãozinho aqui. Não dá. Que legal. Sejam bem-vindos, família. Meu filho amado, tão bom ver você aí. Cunhadinha. Meu amor tá ali. Meu amor tá aqui também. Janderson, alunos. Foi uma pausa para os comerciais. Então, quando eu estou fazendo esse tipo de coisa, é parecido com o que eu fiz na música de abertura. Vamos ouvir de novo? Tem uma sequência harmônica. O que eu estava fazendo? Eu estava brincando com uma escala que serve numa escala espanhola, numa música espanhola que tem 3 acordes, e eu fiquei passeando e brincando com aquilo, fazendo o meu vocabulário com uma criação espontânea, momentânea. Ordenação, uma ordem improvisada do meu vocabulário com coisas que surgem do nada. Esse é o grande barato. Você fazer algo que ninguém fez. Sabe, como eu já dizia Miles Davis, não faça o que está lá, faça o que não está lá, porque o que está lá já estão fazendo. Então, esse é o ponto em que você simplesmente desliga e flui. Você tem que fluir, uma inteligência sabe, flow sobre a música, sabe, fluir, sentindo teus dedos, o som e caminhando. Essa criatividade que é maravilhosa. Por isso, o treino livre, porque teoria não vai te fazer levar isso. Sabe, é uma composição espontânea. Quanto mais fizer, melhor. Claro que se você estudar harmonia, estudar composição, estudar teoria, leitura, tirar música de ouvido, estudar técnica, tudo isso vai aprimorar o resultado disso tudo. Então, olha só. Vamos voltar aqui. Então, vocês observaram que eu executei, né? Eu executei as coisas numa escala de Dó. Escala de Dó. Eu tenho a nota grave, que é um Dó, depois um Mi, um Sol e um Si. Né? Estão vendo aqui? Tá.
Está aqui. Quando eu estou improvisando, o acorde que está ali, o pianista vai tocar essas 4 notas. Enquanto o pianista toca essas 4 notas, eu tenho... Cadê, meu Deus? Eu tenho que usar as 4 notas. Vocês perceberam? Só que ali era uma sétima maior, nesse era uma sétima menor. Falaremos de intervalo numa outra ocasião. Aqui, eu tenho uma escala de Lá maior com sétima maior. Agora, cadê? Ó, a escala de Lá maior... Meu Deus, não quero que você faça. O negócio aqui tá. Escala de Lá maior. Eu tenho Lá, Dó sustenido, Mi, Sol sustenido. Isto para um instrumento em Mi bemol, que é o alto que eu estou tocando. Então, tá ali as 4 notas que fazem parte. Observem como isso cai bem e combina completamente com o momento harmônico. Não interessa a ordem que eu faça, eu estou dentro daquele quadrado, eu estou ali sincronizado, eu poderia dizer assim, harmonizando, né? Harmonizando junto com o pianista, junto com o acorde. Eu entendo o que está acontecendo. Porém, se eu não tiver aquela liberdade de criatividade, eu fico tocando uma coisa, o acorde e a escala, o acorde e a escala. Observe. Isso é exercício, fica óbvio, né? Agora, se eu tenho a liberdade e consigo brincar, uma ordem inédita de movimentos que eu já estudei, ou não, que surgem momentaneamente, sem querer, ou querendo, ou do nada, ou improvisado, perdão. Vocês entenderam onde eu quis chegar? Então, eu aprendo a fazer sozinho, eu aprendo a ficar atrelado a uma escala, eu estudo isso com liberdade em todas as escalas e formatos de escalas, para que, em seguida, eu faça o quê? Atenção só um momentinho. Eu pego uma música. Tá gostando? Eu pego uma música, gente, vou aumentar um pouquinho aqui, que tenha uma combinação maior de acordes. Ó, observe. Eu tenho Lá, Sol, Dó, Si bemol, Dó, Mi bemol. E tem uma quarta aumentada no último. Nisso, é aquele exemplo do Ebersold. Eu tenho mais escalas que eu tive que estudar, mas eu tive que praticar o quê? Eu tive que praticar a combinação, a mudança, o encadeamento de ideias, mudando o sabor, o colorido. Né? Então, eu sei calcular de 0 a 10, mas daí surgem de 11 a 20, de 21 a 20, de 70 a 80. Essa combinação alternada, em sequência. Opa, faz um cálculo agora aqui nas dezenas de 60. Opa, vai mudar em 3 segundos para as dezenas de 30. Só que as dezenas de 30 verde. É um comparativo meio chulo, mas você muda. Né? Então, olha só, eu vou colocar a música e vou fazer os mesmos acordes de novo. Dó, Lá, Sol, Dó, Si bemol, Dó, Mi bemol, com quarta aumentada. 1, 2, 3, 4. De novo. Ficou muito alto, só um pouquinho. Isso.
1, 2, 3, acordes. 4. Perceberam como combinou do mesmo jeito, só que agora, acompanhando as mudanças, eu posso fazer o arpejo junto com o acorde e eu posso fazer a escala. Só que para isso, observem, eu vou fazer lentamente a escala só subindo ou a escala só descendo e vou acelerar para poder caber subindo e descendo uma ou duas oitavas. Por isso estudo técnico, por isso estudo às vezes de frases, de arpejos, para você poder manusear do jeito que você sentiu. Com sossego ou um nervosismo, sutilmente ou super violento, ou relaxante, ou tensionante. Isso vai do teu gosto. Com pimenta ou sem pimenta, menos sal, mais sal. Cada um tem uma maneira, né, de cozinhar, de fazer o que você quer. Eu botei esse tocador atrás da câmera. Agora sim. 1, 2, 3, 4. Perceberam como foi importante ter técnica para poder mudar a velocidade? Só que se eu ficar fazendo isso, eu mostro este colorido, daí este, eu posso fazer isso. Mas se eu fizer isso o tempo todo, ficar com cara de estudo. Então, um dos estudos que eu sempre aconselho é estuda as frases, as escalas em terças, ascendentes e descendentes. Vocês já me ouviram falando isso aqui, né? E qual é a ideia? É que você faça isso tanto que fique interiorizado, natural fazer as escalas, natural fazer as frases, natural seguir aquela harmonia, natural ter velocidade, sabe? Tudo vai sendo incorporado ao teu vocabulário. Uma pergunta do Heitor. Eu consigo tocar um pouco aqui, Edu. Eu esqueci de pegar a alça e estou aqui, então eu não estou tocando demoradamente. Então, se tivesse que tocar aqui 1 hora sem alça, ia ser um problemão. O polegar ia ficar super cansado. Então, agora, olha, gente. Então, o objetivo final, eu quero que vocês tenham memorizado a ideia. Eu improviso brincando com o mínimo que eu sei, produzir som no instrumento. Mesmo que seja um pouco ruidoso, mas eu estou brincando com o instrumento. Eu aprendo a organizar um pouco melhor a escala mais simples, algumas coisas, tiro um pedacinho de musiquinha e vou brincando cada vez melhor. Em seguida, eu vou organizando meus estudos de escalas, leitura, percepção, ritmo, harmonia, teoria. Mas daí eu pego um movimento e improviso num momento, num acorde. Ótimo. Aí eu estudo e faço isso em todos os acordes, em todas as escalas. Põe música para tocar, tiro em cima, acho que combina. Lembre-se, tem várias dicas assim, não é uma receita, né? Até que eu começo e chego numa música assim, que nem essa que tem 4 escalas. Eu não vou agora tocar a escala, o arpejo, ficar demonstrando. Eu posso fazer. Então, a gente fazer um pouquinho mais musical com esse objetivo. Observe. Vocês observaram que eu fiquei fazendo a mesma ideia de frase? Né? Não exatamente a mesma formação, mas se eu ficasse fazendo isso na próxima rodada da música, ia começar a ficar chato, óbvio, maçante. Seria um estudo. Agora eu vou fazer diferente, eu vou intercalar ideias diferentes. Vamos ver como funciona? 1, 2, 3, 4.
Perceberam como ficou mais música, mais bonito, mais gostoso? E no final eu pus ali várias velocidades e sentidos das frases em terças. Pego uma nota, vou para duas para cima, volto uma ou para baixo. Né? Consigo fazer veloz porque eu estudei para deixar veloz, independente da escala. E por isso o estudo é importante. Então, só que as ideias vão fluindo, eu vou conseguindo tocar sem nada. Com uma harmonia, com duas, com 4 acordes, até que eu chego numa música com uma harmonia mais rica. Então darei o exemplo agora, já fechando a nossa live de hoje. Por favor, depois mandem comentários. Eu tenho o maior prazer em responder. Elogios, melhor ainda. Mandem pix, também é bem... Mandem cesta de Natal, também serve, né? Panetone, tudo isso, tá? Picanha, convite para churrasco, para festa, para aniversário, para bolo. Não é brincadeira, gente. Todas as quartas tem uma live com um assunto novo, uma dica nova, um pouco de som. Hoje eu quis ser mais prático, mais direto, porque eu queria falar de improvisação. Podem ver, eu tenho feito o cíclico, mudando os assuntos. Então, sigam-me nas redes sociais, deem o like, façam perguntas, isso ajuda muito. Ativem o sininho e se inscrevam no meu YouTube, né? Raul Valente, Saxofone para Todos. No meu Instagram, se inscrevam na comunidade Saxofone para Todos que tem no WhatsApp. O link está na bio. Futuramente, somente os inscritos receberão materiais inéditos, então não percam. Né? Farei agora para vocês uma bossa nova chamada Samba de Verão, né? Summer Samba. Ela tem uma sequência harmônica mais puxada, são várias cadências, várias sequências de tons. Mas observe eu fazer uma rodada com a música e em seguida eu vou brincar com as notas, porque eu sei de memória quais os movimentos, quais os acordes, quais a teoria, em qual terreno eu estou usando e qual colorido eu devo usar naquele momento. Ok? Espero que tenham gostado. Não esqueçam de comentar, de dar um like, divulgar, né? Espalhem para os amigos e para os inimigos. Essa live só é possível ao grande Deus Altíssimo, ao amor da minha Nayara, que está ali, ao apoio dos meus amigos luthiers, André Cavalcante, Mário, que eu esqueci o sobrenome, o Adriano, e do meu mentor maravilhoso e amigo Jorge, da Companhia dos Tapetes, né? E da minha filha Marina, que me ajuda nas produções também. Por favor, me ajudem divulgando, né? Comentando, dando like, mandem perguntas, eu tenho o maior prazer em responder. Ok? Com vocês, Samba de Verão, e em seguida me despeço de vocês. Obrigado.
gostado? Viram que eu encadeei entre as escalas? Eu consegui lembrar um pouco de uma outra música. Dá para lembrar, sabe? As coisas são parecidas. Então, aula que vem, eu também falarei sobre umas coisas um pouco mais avançadas. Então, na próxima live Saxofone para Todos, estejam presentes, divulguem para todo o universo e compareçam. Eu garanto que, no mínimo, vai ser divertido. Obrigado a todos. Até a semana que vem. Um forte abraço. Tchau.